Estamos ao vivo, uma ótima noite, uma ótima tarde, madrugada, dia, depende da hora que você está acompanhando a gente. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao melhor boteco virtual do Brasil e do mundo, podcast Bar Fechado, né? Aqui nos estúdios Gravacim, no centro de São Bernardo. E vamos bem rapidinho aí para a gente não perder tempo na conversa. Hoje estamos recebendo Isa Pena, deputada estadual. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Oiê, gente, eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Eu agradeço muito. Já desejar uma boa noite para o dono do melhor boteco de todo o sistema intergaláctico, Fernando Tchê. Melhorou, porque você estava falando que era de São Bernardo, São Paulo. Agora... É que fazia tempo que eu não ia fora do sistema solar para ir em bar. Ele começou assim, ele foi diminuindo. Era do Brasil, de São Paulo, de São Bernardo. Pô, daqui a pouco não é nem da rua do bar, pô. Mas aí o você melhor... reivindicou. Com certeza. Tá acontecendo. Vamos começar. Mas ó, você precisa inclusive conhecer. O Mundo Livre Bar fica aqui na Avenida Prestes Maia, 1350. É o Mundo Livre? É. Ah, claro que eu conheço. Você conhece? Conhecidíssimo. Legal, Claro, legal. melhor Tá bar de- convidada. Melhor Não, bar já do- fui do- várias do vezes. universo. É mesmo? Convidado, sim. Ah, que legal. E desejar uma ótima noite também pro nosso Aquaman brasileiro. E aí, gente, tudo Os bom? caras, velho. Depois de um tempo aí sem vir aqui, mas estamos aí de volta. Bom, gente, vamos conversar. Vou começar já e não vamos perder tempo, não. É sobre, vamos lá. Bom, eu queria já abordar o assunto do momento, porque o povo não te deixa em paz, né? Não. O povo não te deixa em paz e agora tem deputado querendo cassar seu mandato porque você fez o que toda pessoa que tem um mínimo de bom senso deveria fazer quando um bolsonarista agride uma mulher ou como qualquer pessoa agride uma mulher. Você foi cobrar o delegado que não queria prender o cara. Sim, faria de novo, no máximo. Seria um escândalo político muito grande, que eu acho que eles não têm força para bancar agora, então cassação eu acho muito difícil. Mas, no máximo, uma advertência é o tipo de advertência que eu coloco em moldura e coloco na parede, sabe? Com certeza. Eu tenho essa Mas conta essa como é que ideia... foi a história toda também pro pessoal entender um pouco melhor. Assim, né? Importante. Bom, a gente viu um dia aquele vídeo absurdo dela sendo espancada, e a Marcela e o Solano, até que tá aqui, falaram, ó, a gente quer descer e tal, vai ter um ato lá amanhã, as mulheres de registro estão chamando e tal. Eu falei, não, vou junto. Vi o vídeo e me indignei, vou junto. Aí eu chego lá, a gente para o carro, tem umas 60 mulheres ali na frente da delegacia. Eu chego, entro na delegacia, tipo, né, chego no ato e tal, cumprimento todas elas e tal, e olho a delegacia sem ninguém, e falei, gente, vocês não foram recebidas? Não, a gente tentou subir, mas não deixaram, na delegacia da mulher. Aí, eu subi lá em cima, né, e falei, Marcelinha, filma, né, filma, já pega e já filma. Né? Já tava, como que numa delegacia da mulher um delegado nem chama as mulheres para receber, explicar o que aconteceu, etc, enfim. Absurdo, Aí né? eu já fiquei cabreira, né? Já falei, Marcelinha, filma tudo, né? Entramos na live. E aí, no que a gente entrou na live, veio, de verdade, um loucão desses que tem por aí, bolsonaristas, né? Do outro lado do corredor, veio assim, direto e reto, assim, com a cara de que ia fazer, tipo, alguma coisa com a Marcela, vai e mete a mão no celular. E eu de longe, aí na hora, eu entrei na frente e fiquei gritando com ele, acho que você é moleque mesmo e tal, não sei o que, blá, blá. Ou seja, foi assim que a gente foi recebidos na delegacia da mulher. Então aquele vídeo, tipo... Que é na delegacia da mulher, né? Delegacia da mulher. Absurdo, não gente. era o delegado que fez isso, não foi o delegado que fez isso. Mas só pra vocês entenderem o contexto, né? Ou seja, já tava um contexto super tensionado. Tava claramente, a gente já tinha informações da cidade, porque a gente tem algumas pessoas por lá, né? Então, a gente já tinha informação de que o cara era um cara de uma família, que conhecia o promotor, o delegado, aquelas coisas. Então, a gente já ficou duplamente ligados. Bom, aquela situação. Aí o delegado não estava presente. A gente foi esperando, acho que uma meia hora o delegado chegar. Primeiro a gente foi recebido assim, depois a gente ficou esperando o delegado chegar. E nisso tudo a gente na live. O delegado chega, ele começa, tipo, ele é questionado pelas mulheres, né? A gente faz aquela roda, tanto é que o vídeo que viralizou nem é meu e nem é o da Marcela. É de uma outra pessoa.
E ela fica filmando e o delegado começa a justificar. Não, essa é a sua interpretação dos fatos. Que você tá falando que foi uma agressão. É isso que o juiz vai determinar. Eu falei, não, eu sou advogada, eu sei do que eu tô falando, né? Você, como delegado, você já indica, você já dá a sua tipificação, né? De que se a pessoa representa um risco para terceiros, né? Você já tem ali uma margem para pedir a liberdade provisória. E aí eu fui conversar. Aí esse delegado, tipo, ficou insistindo na questão de que era uma questão de interpretação. E de que a gente, nós mulheres, inclusive tinha uma outra advogada lá, argumentando comigo. E ele começou a, tipo, ele começou a não esboçar nenhuma reação, tipo, ficar com um sorrisinho no rosto. E meio que... Aí foi a hora que eu, mano, me deu, assim, fiquei indignada com a postura daquele delegado que deixou o cara sair pela porta da frente, sendo que o cara, ele bate na cabeça da mulher. Sendo advogada, eu sei que ele tem margem, é uma opção que os delegados têm. Por exemplo, se você é uma mulher e foi agredida daquele jeito, e o cara te deu... Você viu depois a Gabriela ficou com hematomas, Sim, né? Na sim. cara. Então, assim, o cara bateu no rosto, bateu na cabeça. Um cara com o dobro do tamanho. A gente chama, no direito, tem homicídio com dolo e sem dolo, né? Tem homicídio doloso, que é aquele homicídio que tem intenção de matar, e tem um homicídio não doloso, que é aquele que você não tinha a intenção de matar, mas a pessoa acabou morrendo. Que é o culposo, né? Mas o doloso, por que você responde? Porque você assumiu o risco. Aham. A partir do momento que você é um cara, vamos supor, grande, que luta, né? Ou seja, arma branca, por exemplo, e você vai pra cima de uma pessoa, você assume o risco Sim. dela morrer. E, portanto, você responde por homicídio. Homicídio não doloso, mas homicídio. Naquele caso, na minha opinião, uma tentativa de homicídio de feminicídio. E aí o delegado ficou argumentando que não existia a tipificação, mas já é uma loucura ser um aí delegado, ficou não é? juridiquês. Homem. Sim, porque inclusive não Você não era acha que mais tinha o que ser mesmo sempre cara. mulher? Não era mais o mesmo cara. Depois eles me mandaram pra uma outra delegacia do outro lado do centro da cidade. Eu fui andando, de tão indignada que eu tava, eu peguei, mano, amarrei o terno na cintura, eu fui em procissão até a delegacia e tal. Cheguei lá, sentei com o delegado, então, fui argumentando, mas você não acha que se esse cara, você não acha que ela tinha risco de ter morrido ali? Então, eu acho que você tinha que indiciar o cara por homicídio não doloso, né? Enfim. A nossa legislação, ela precisa muito ser atualizada, né? Diga-se de passagem. Então, os servidores, várias vezes, isso é verdade também, eles ficam ali numa situação complicada na hora de enquadrar o crime. Mas não era esse o caso. E eu já tinha percebido. Não era esse o caso. O caso era ali realmente uma Família poderosa da cidade, exatamente. Né? Bom, aí quando eu percebi, o delegado foi contra o que eu falei, mas o Ministério Público, o entendimento do Ministério Público é igualzinho ao que eu defendi. Então, assim, não, eu acho que quando a gente é um servidor público, aliás, quem é servidor público sabe muito bem do que eu tô falando, a gente está disposto e a gente se submete a servir o povo. Sim. Então, quando você comete uma omissão que poderia ter resultado, inclusive, vamos supor se esse cara resolve acabar com, sei lá, entendeu? Um cara louco desse, que esses caras, né, vai atrás da mulher depois, Sim. ou foge, né, se esconde, tentou fugir, né, foi pego em outra cidade, mas tentou fugir, então, é que agiram rápido, né, logo o Rodrigo Garcia deu a declaração e tal, mas é isso, assim, você precisa ir pra guerra nesses momentos, entendeu? Então, é guerra. Era aquilo, né? É guerra. É guerra pela vida das né? mulheres. É guerra pela vida das mulheres, entendeu? Então, se precisar, meu irmão, eu vou até pros finalmente, entendeu? Eu não tenho limite. Essa é uma guerra que eu levo pra minha vida. Cada um, assim, né? Mas a defesa da vida das mulheres, pra mim, é uma guerra contra a misoginia. É uma guerra contra algo que tá aí, que é mais forte que o movimento, né? E quando a gente vê a estrutura do Estado, que é justamente quem tinha que estar apoiando as mulheres, indo pra cima das mulheres, sendo omissa,
Tá do outro Sim, lado, né? sim. É guerra, a gente não pode achar infelizmente, quem dera se fosse um mundo em Sim. que não tivesse antagonismos, né? Uhum. Mas uma visão misógina é antagônica a uma visão de defesa da vida pelas mulheres. Ô, Isa, agora Quem dera a gente passando, vivesse. passando pelo processo de eleição, né? Uhum, Infelizmente você não foi eleita, né? sim, E é infelizmente. um ótimo instrumento você ter um mandato para, Uhum, inclusive, fazer, né, o contraponto com esse Estado que é opressor, sim. que é machista, que é misógino. Inclusive, você foi vítima inúmeras vezes, né? Não, A eu violência sou política colecionadora, o que você sofreu de violência política, né? Desde a Câmara Municipal até agora é absurdo, né? Uhum, E como é que você pretende agora atuar nesse momento sem um mandato, né? uhum. Que é um instrumento forte para a classe trabalhadora, né? Sim, sem dúvida. Primeira coisa, eu vou escrever um livro Legal. a respeito de todas as violências que eu passei na política, porque realmente, assim, né, eu conto às vezes a história, né, esse pouco resumido, assim, a história da, desde que eu entrei na política, né, e tudo que me aconteceu já, assim, os jornalistas caem no choro, é uma comoção generalizada, etc. Porque a gente fica sabendo meio por cima, né, o que acontece. Não sabe com detalhe, né? Existe o planeta política, né? O planeta política, o planeta poder, né? E quando você tá no meio dessa disputa de poder, você não tem escrúpulos para essa disputa. Então, assim, como eu pretendo atuar? A primeira coisa, eu acho que é transformar essa experiência que eu tive em conhecimento. Em conhecimento para as mulheres que venham a ocupar esse lugar que eu ocupei, entendeu? E aprenderem, talvez, de uma forma menos dolorosa, aquilo que eu aprendi, né? Sim. Infelizmente, não querem que as mulheres tenham personalidade na política. A gente está muito acostumado a ver grandes homens dirigentes na política. Mas mulheres com muita personalidade são vistas como mulheres encrenqueiras, chatas, polêmicas. Loucas, né? Aí questão da histeria, etc, etc. Né? Então, assim, a minha luta toda é para dizer isso. É para gritar em alto e bom som que eu, enquanto sujeito da política, de uma política que é resultado de um produto coletivo, né? É o resultado de uma elaboração coletiva, mas que as mulheres podem ter personalidade. A gente, quando vira figura pública, a gente vira também, parece, propriedade pública. Primeira reunião que eu fiz de direção com, assim, quadros da executiva nacional do partido. Inclusive, um dos quadros da executiva nacional do partido foi quem me disse isso, né? Virou pra mim e falou assim, foi a primeira frase dele pra mim sobre eu ser candidata pelo nosso grupo em São Paulo em 2014. Aí agora você vai ter que começar a passar corretivo, hein, Isa? Porque ninguém vota em candidata colheira. Nossa. Te juro, foi a primeira coisa, a primeira reunião de apresentação de campanha que eu tive o meu coordenador de campanha falando em alto e bom som para todo mundo ouvir que agora a tarefa deles era elaborar um programa que a Isa fosse capaz de reproduzir. Então, assim, é muito violento determinados Mas processos. eu acho que o seu eleitorado e boa parte da esquerda que não tá partidarizada tem você, a Sâmia e tantas outras mulheres aí como exemplo pelo que vocês são. Mudar o que vocês são, eu acho que seria o maior crime do... até se você só for ver voto, seria um crime, né? Porque as pessoas votam em você porque você é você. Uhum. Vai te podar, vai te colocar numa caixinha, isso é... Não, é porque, primeiro, tem muitas que não são o que são mesmo, né? Tipo, tem muitas que realmente... Não é natural, né? Não é orgânico. Que realmente... Todas as mulheres na política sabem exatamente do que eu tô falando. Tem determinadas mulheres que se submetem a isso, e tem algumas mulheres que brigam com isso, né? E aí eu acho que também tem diferentes posições de se brigar. Diferentes tamanhos, né? Sim. Quando você tem um tamanho como o que a Sâmia tem, por exemplo, né? Você briga com isso de um lugar.
eu particularmente acho que o que me espera no próximo período é um lugar de, enfim, ativismo político, sempre, né? De estudo. Eu acho que, acima de tudo, essa campanha era uma campanha que a gente estava fazendo e a gente sabia o potencial que a gente tinha. Só que essa campanha, ela ficou tão voltada entre os comunistas pedófilos e os canibais que não teve muito espaço para debate programático. E quando a gente trata de uma candidatura feminista que traz a legalização da maconha, que traz a desmilitarização da polícia, que são assuntos que exigem um aprofundamento programático para esse plano das eleições, e a gente não tem o Lula na nossa propaganda de TV, fica muito mais difícil a gente fazer. O nosso espaço ficou muito reduzido. Mas eu tenho plena clareza também do seguinte: uma eleição, ela é um retrato, ela é uma foto, sabe? Sim. Se você passa 2 meses dali, a coisa pode estar diferente, porque a política, o processo político, ele anda muito mais rápido. A foto hoje em já dia. seria diferente, né? A foto já seria diferente, exatamente. Então, assim, para quem tá acostumado a lidar com eleição sabe disso. Gente, o Ivan Valente teve 47 mil Pois votos. é. O Ivan Valente é um cara que resistiu à ditadura, literalmente foi Sim. torturado. Adriano Diogo, um combatente histórico também da esquerda. Pessoas que têm uma história de na extremo esquerda, né? valor, É. de heroísmo, de fato, muito mais do que muito deputado eleito em bancada de esquerda por aí. Então, assim, eu tenho plena clareza de que isso não define o tamanho daquilo que você fez. Ah, não. Eu com sei certeza. que eu incomodei. Não à toa esse processo de cassação. Uhum. Ele vem porque eu incomodei muito na Lesp. Eu incomodei muito. Aliás, tava brincando outro dia, né, Solano? Que eu caí, mas eu caí e levei um monte comigo. Verdade. Eu caí e levei. Ó, levei Fernando Cury, Arthur Duval antes Arthur disso, Duval. Coronel Telhada. Quem isso mais mesmo. que a gente botou na nossa conta lá? Ah, teve um. Quem? O Fredinho, o fascista da puta. Fascista. E assim, eu não tô. Eu ser parlamentar, as pessoas não têm uma dimensão do quanto é custoso para uma mulher. Então, a minha máxima solidariedade para todas as mulheres que vão enfrentar esse cenário, que é muito diferente daquilo que a gente tinha previsto. Acho que, gente, se a gente precisar começar a admitir entre nós, né? Ninguém tinha visto, né? É até um tema que eu quero me aprofundar e estudar, mas eu vi uma matéria na Folha isso. As pesquisas não pegam a milícia digital bolsonarista, né? Pois é. Não. E isso tem muito a ver com um novo tipo de tecnologia de comunicação que, primeiro, a esquerda está muito atrás. Quem já começou é muito da máquina, é muito já das cúpulas, né? Das grandes cúpulas. E é algo muito inacessível, né? É uma tecnologia muito nova. Então eu acho que tem vários elementos, assim, sabe? Foi muito bom você tocar no assunto, porque é uma coisa que a gente, inclusive, quando a gente vai tomar uma cervejinha, é o que a gente não para de falar, é o que a gente pode fazer, né? A gente tem até que parar de falar um pouco de política. Falar de outras coisas. Mas eu sei que até dia 30 vai ser isso. É que o Não Corinthians tem e o como. Santos não estão lá essas coisas, Depois não, é Copa viu? do Mundo, pelo menos. verdade. Depois é Copa do Mundo. Nossa, Não, aí vai ser bom. Não fala do Santos. Não fala do Com Santos, o não, né? presidente, hein? Amém, amém. Misericórdia. Pelo amor de Misericórdia. Mas eu sempre conto a história pro pessoal, eles devem estar cansados já de ouvir, mas eu participei de um treinamento de dirigentes, eu sou o diretor do Sindicato dos Bancários do ABC, e a gente estava falando em 2011, 2012 sobre a importância das redes sociais no futuro da política. E aí a gente dialogando, e um colega meu virou e falou assim, pô, mas eu tenho um estudo do professor fulano de tal, que é PhD na sei lá onde, dizendo que a rede social é ruim, que ela afasta as pessoas. A gente tem que ficar longe de rede social. Eu não tenho rede social. E aí um monte de gente, eu não tenho, eu acho um absurdo. E em 2014 já foi de 2013 já foi, a gente já tomou um baile em 2013, aí tomou outro em 2014, aí tomou outro em 2015, 2016, tomou outro em 2018, agora que a gente tá
porque a gente tá... dando uma arengada boa. Mas eu acho que a Isa, entre a esquerda, se comunica Não, bem com pra certeza, cacete, mas né? é justamente Não por é? isso que eu queria perguntar pra você, que você opinasse, o que a gente na esquerda, num plano geral, precisa fazer talvez um pouco mais pra dialogar com as pessoas nas redes sociais. Tem alguma coisa que você olha e fala assim, pô, sempre o pessoal de esquerda faz isso aqui, não tem nada a ver, ou alguma coisa que você acha que, pô, é muito da hora e tinha que ter mais? Tem um Uhum. monte, Que ela vai você falar é? um monte de que Não, o pessoal fica- deveria Nossa, fazer. tem um Fique à monte. vontade. Não, tem um monte, com certeza, mas tem uma coisa que é a própria compreensão do que é as redes sociais por parte da esquerda, que é, as redes sociais não é tipo, como se fosse o jornal. Entendeu? Porque um lugar para você postar seu panfleto. As redes sociais é uma nova dimensão da vida humana. Não é as redes sociais, é o que vem desde a internet, certo? Você se organiza politicamente pelas redes sociais. Hoje, o que é Trend Topics no Twitter vai influenciar todo mundo. Tá ali de olho, quem trabalha com política tá de olho. O Trump anunciou coisas no Twitter antes de anunciar na TV aberta. Então, No sim, as Twitter, redes né? sociais são uma nova dimensão da vida humana, Mas você não acha que isso tá de muito... relacionamento. Quem sabe mais é a direita, companheiro? Então, aí que eu ia chegar. Então, a gente acha que a nossa compreensão é de que basta a gente postar o panfleto e colocar ali um monte de dinheiro naquele post que o negócio vai Vai funcionar. virar. O que o bolsonarismo tem feito, ele trabalhou durante 20 anos para fazer cadastro de pessoas e criar relacionamento com essas pessoas. Então, o que a gente não percebe, o que a gente tem preguiça muitas vezes de fazer, e eu acho que a esquerda tem muita preguiça, e eu tenho preguiça dessas pessoas da esquerda que têm preguiça, é de sair da sua própria bolha e ir conhecer pessoas fora da bolha. E de fato se preocupar em responder ali um grupo de pessoas que para você hoje aqui não são tão interessantes, são pessoas que não têm grandes coisas para dizer sobre política, talvez a política como política institucional, né, que eu tô dizendo, Uhum. mas na hora de votar, todo mundo vota, né, e o bolsonarismo Tem mesmo muito peso, né? Cada um inteligente, voto, né? entendeu a carência Sim. que existia, e ele passou anos e anos não só ali porque quem consegue esconder isso, certo? Como o bolsonarismo consegue esconder, esse voto envergonhado que a gente chama, não é que é um voto envergonhado. É que quando você faz parte de um grupo, tipo, quando você pertence a algo, você não tem necessidade de declarar pra fora dele. Você pertence àquele grupo. E você vai fazer o que aquele grupo que te acolheu, o que aquele grupo que validou os seus sentimentos, o que aquele grupo que te escutou, você vai fazer o que aquelas pessoas que estão ali com você vão fazer, porque aquilo, você ser visto, você ser reconhecido, Fazer parte, né? você ter os seus sentimentos ouvidos, é o que todo mundo quer no século XXI, porque tá verdade. todo mundo só. Tá todo mundo A só. solidão, dizem que a solidão é o mal do século, né? A solidão é o mal do século. E assim, é isso. As redes sociais, elas são muito questionáveis do ponto de vista da saúde mental, como elas existem hoje. Mas simplesmente pegar essa tecnologia toda e falar que o problema está na técnica, na tecnologia em si, eu acho que é muito superficial. Eu acho que o que a gente precisa entender é que as pessoas já estão se relacionando por meio das redes sociais, nós queiramos ou não. Exato. A gente acha isso que quiser. Não vai disso. sumir, né? Não Então, vai. e as redes sociais exigem, tipo, primeiro, para você ter isso que o bolsonarismo tem, uma máquina de pessoas por anos se relacionando. Como ele conseguiu esses cadastros? Por meio das igrejas. Então, hoje o bolsonarismo tem acesso a lugares que a esquerda não tem ou não tem nas mesmas dimensões que tinha na década de 80, porque foi perdendo. Foi se institucionalizando, foi indo muito para gabinete. Então, isso é um fato. Então, eu acho isso, sabe? O que eu não quero dizer para todo mundo, todo mundo tem que ser influencer. Não, mas é uma dimensão da rede. Então, assim, é uma dimensão da vida, é uma dimensão da política.
Se você é um cara como o Suplicy, né, que já tem, tipo, né, não precisa fazer nada, né? As pessoas vão lá e votam nele. Né? Exatamente. Beleza, não esteja. Mas se você quer comunicar algo, e acho que essa foi uma coisa, né, que claro que infelizmente, né, eu passei muito mais tempo nos últimos dias consolando as pessoas do que sendo consolada. Uhum. Eu mal chorei. Tipo assim, chorei um pouquinho e tal pela perca, né? Principalmente pelas pessoas que eu queria que tivessem felizes e não estavam felizes. Mas a minha sensação foi de muito alívio. Muito alívio, porque desde que eu virei deputada, eu virei candidata com 23 anos. Sim. 23 anos, eu tenho 31 hoje em dia. E é bem uma fase que você cresce na vida, né? Uhum. Então, pra mim, o crescimento foi muito Eu nem doloroso. imagino que seja isso. Eu nem imagino que seja foi isso. Foi o ó. Foi o ó. Me colocaram nessa tarefa e depois me abandonaram nela, entendeu? E assim, uma tarefa com um nível de responsabilidade absurdo, com Um nível de exposição da porra, e o jeito que a esquerda trata as mulheres não é digno. Não é digno, gente. Não é digno, e eu não tô nem aqui falando, eu tô aqui falando do quanto que a esquerda topa comprar alguns debates. Por que volta no imbrochável? Por que sempre volta na moral sexual? Vocês já repararam? Que no caso do brasileiro, tudo se volta pro cu, no final das contas. Tá ligado? Tipo assim, é tudo assim, é a moral sexual, entendeu? Aí o Bolsonaro, ele é o quê? Você vai chamar ele de foda? Não, você chama ele de imbrochável. É o cara que não brocha. E o pessoal tava xingando ele, falando, vai tomar no cu. Eu falei, mano, tem uma galera que gosta disso. Pois entendeu? Tudo, exato. Então, assim, tem a questão, assim, da moral sexual das mulheres na política. Sabe, quando querem te quebrar na política, é muito comum, eles vão sempre naquele alvo que é mais fraco. Então, não é à toa que a esquerda, quando mira na direita ou na direita liberal, vai na Tabata. E também não é à toa que a direita vai em mim, entendeu? Também é porque é muito mais fácil você quebrar a reputação de uma mulher. A Dilma, né? Que eu digo, Pronto, né? exatamente. Melhor exemplo o bagulho de louco todos. da Exato. gasolina, né? Que Nossa, mano. ela ficava com a perna aberta e os caras abasteciam na vagina dela, né? Sim. E aí a gasolina chegou a 10 e não tinha nada do Bolsonaro, né? Se enfiar nele, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é o tipo de coisa que é muito visível na política, né? É só perguntar pra Manuela Dávila o que ela passou em 2018. Só perguntar pra Lúcia França agora, o que ela passou agora nessas eleições. E isso é uma coisa que é real, gente. É nojento. É escroto, de verdade. A forma como a esquerda trata as mulheres é escroto. E a própria esquerda, né? Isso que, puta, a gente fala tanto da direita, mas a própria esquerda também tem que mudar muito, né? Nesse sentido e em tantos outros. Eles se sentem ameaçados, eu acho, um pouco. Eu acho que a cúpula ela se sente ameaçada, mas isso não vai durar muito. Eu tenho plena certeza do seguinte, né? Tem essa eleição, ela é uma eleição que a gente está num movimento internacional antifascista. A gente precisa vencer uma onda de extrema-direita antifascista. Mas no momento, né? E a gente vai trabalhar para isso, e venceremos. No momento em que nós vencermos essa onda antifascista, não vai ter nada para conter a onda de mulheres e de pessoas pretas e das pessoas da cultura de rua e dos homens aliados, inclusive, sabe? Dos homens que querem repensar essa masculinidade também, essa forma de ser homem no mundo, né? E das pessoas LGBTs, não vai ter nada. Vão ser os sujeitos que vão fazer a tal da transformação e das transformações estruturais que a gente chama de revolução. Então, assim, isso é um retrato de um processo que é de décadas, entendeu? É por isso que o pessoal fala que, assim, tipo, mano, cara, você não foi eleito agora, sabe? Tipo, calma. Igual eu falei pro Guilherme também lá em 2018, quando ele teve, quando teve a candidatura dele esmagada. Hoje ele teve 1 milhão de votos, entendeu? Então, assim,
E nem eu tô falando disso que eu vou voltar com 1 milhão de votos, porque como eu disse, não vale a pena. Não vale a pena você ir trabalhar todo dia e ver Douglas Garcia, Nossa senhora. É, de lascar. não vale a Eu pena. te parabenizo por ter conseguido, porque, né? Não vale a pena você ir trabalhar e ver o aquele Wellington local, Moura. é aquele local que você meu chega já Deus. vazia, né? É. Não, eu já vomitei. É porque eu também sou tipo, eu sou essa pessoa. Eu Eu vomito sou também. artista, né? Eu tenho esse meu lado artista, apesar de ter me formado em direito, fazer política, etc. É uma loucura, mas Você é aquela advogada que é uma piada sem graça, mas eu acho que ela é um pouco verdadeira. Eu tenho bons amigos, advogados e advogadas que são de esquerda, sabe, se preocupam, são empáticos com as pessoas, né? Mas tem uma piada Aham. que foi me contada numa palestra que eu vi na Faculdade de Direito de São Bernardo, Meu Deus do céu. pelo Mauriase. Ele falou assim, Nunca olha, confio em um advogado. saudade. né, ele falou assim, advogado é igual espermatozoide. 1 em 1 milhão se torna ser humano. Nossa Que senhora. maldade, mano. Mas não é tão errado isso, hein? É. Na sua sala, quantas pessoas... Você fala, não, esses advogados aqui realmente... É porque assim, todo mundo tá inserido no sistema. Então, se Uhum. você for pensar assim, né, da minha Sim, sala né? de direito, quem foi procurar trabalhar com alguma coisa melhor do que o mercado oferece, do que essa roda trituradora aí do mercado Sim. oferece, sim. Mas é isso Mas não é também. pra Eu vou romper o procurar status quo, né? entendeu? E isso. trampo é trampo. Esse negócio É. da esquerda também, ó. Esse negócio da esquerda falar assim, ah, não, que tipo, cara, pra galera assim que, todo mundo critica quando vê que o Emicida, por exemplo, tá ganhando dinheiro. É, pô. Ou que a Djamila tá indo na loja da Prada, tal, não sei o quê. Ô, mano, te chamaram pra ir, velho. Você vai deixar... Eu não sou Entendeu? besta. Mas, Não, pô, eu e assim, iria. a esquerda quer o quê? Dividir a pobreza e não a riqueza? Não, a gente quer dividir o quê? A riqueza. E outra, aí olha para as direções da esquerda. Vai ver o carro que essa galera dirige. Entendeu? A galera veste Chanel. Aí eu não tô nem falando da esquerda mais, eu tô falando dos políticos, né? Aí, muito mais. Aquelas mulheres lá na Lespe, juro pra vocês, a mulher chegava, tem uma deputada ali, que cada dia ela vestia um look de 30 mil reais. Minha filha, isso dá mais que o seu salário por mês. Ela não é de São Bernardo, Então- não, né? Não. Salomai, Lovi, Não, Madion. ela é de- Não, mas poderia ser. Pra quem sou figurar. Não, mas essa é a pior mesmo, porque essa daí ela vai, mano, com Chanel, com Fendi, assim, mano, tudo, aquelas botas assim até aqui. Mano, a mulher tá impecável, velho. Ela podia sair dali pro São Paulo Fashion Week fácil, tranquilamente. E aí só que você olha e você fala assim, né, tipo... Como seu salário aqui não foi, né? Entendeu? Que eu sei qual tá entendendo? eu ganho a mesma coisa que você. E não tô conseguindo. Não, e o preço de uma bota da Chanel é um salário de deputado, né? Misericórdia. E o marido dela também é servidor público. Aí você pensa, Deixa eu aproveitar aqui esse momento gostoso. O pessoal tá participando bastante aqui nos comentários. O Ney Engel, que é empregado da Caixa, inclusive um abraço para você, Ney, falou que você acertou em cheio que as pessoas querem realmente pertencer, serem acolhidas nas suas demandas e sentimentos e tudo mais, né? Então um abraço, Ney. Obrigadão pela participação. Tiago Lacerda, Isapena, em 6 meses fez mais pelos policiais de São Paulo que a bancada da fumaça. Vai contar essa história aí. A Maria Luísa tá mandando um boa noite para você. Boa noite, querida deputada Isapena. Pode enviar um livro pro meu filho Washington, que tá na penitenciária? Ela pediu um livro para você, a gente dá um também, viu? Se ela conseguir dar um, a gente dá um também. manda no DM, né? Aí onde Uhum. ele tá, direitinho, né? Uhum. Que precisa de tudo isso, ela sabe. Bom, primeira coisa que eu preciso falar que você disse, eu concordo com você, que o pessoal não precisa, né? O pessoal que faz parte de um grupo não precisa falar. Não são crossfitters, né? O pessoal que faz crossfit adora falar que faz parte. É verdade. Você, inclusive, né? Nossa, Minha irmã também. O pessoal fica É, batendo. nossa, gente, crossfiteira, é maravilhoso, Outro gente. dia eu vi um vídeo do pessoal em Pernambuco, o pessoal num barzinho assim sentado, Melhor vídeo do mundo. passou correndo um pessoal e o pessoal que tava sentado achou que fosse um Eu assalto. vi. Saiu correndo também, era o pessoal do CrossFit. E E o paga E o cara, pra correr no e o quarteirão. cara foi ajudar a mulher.
Esse meme dos crossfiteiros é muito bom, né? Maravilhoso, isso é Você maravilhoso. paga pra ir pra Não, empurrar e o- pneu. A moça Não, empurrando o pneu velho, carro. Eu empurrando o carro, o cara foi ajudar. Falou, não, tô Não, fazendo não. treino. Tô treinando crossfit aqui, ó. Crossfit é Seu vida, pessoal, cara. É Não, a minha irmã maravilhoso. era daquelas que ficava, sabe, com a patinha de cachorro? Aqui? Aham. De tanto calo que você fica. Ah, é bom. Deixa eu ver a sua Calozinho. mão. Ah, mais ou menos. Você nem faz, mano. Não, mas Não, tem uns dele calos tem ali, ó. escala aí, Olha é. aí, ó. Olha aí, ó. É que o Mão de home forte. é que a Simone é manicure, né, mano? Aí eu Aí pego o ela produtinho cuida, dela. tá? Ela não, eu pego o produtinho aqui, Eu ó. gosto assim, É, isso mesmo. Eu sério. falava pra minha irmã, eu falava, Juliana, dá um grau nessa menina, tá zoado. Mas deixa, aproveitando esse tema jovem, você, como você disse, se candidatou muito nova. Infelizmente, na esquerda, a gente não tem muita gente se candidatando tão jovem, né? Com 20, 21, é mais difícil, Uhum. né? Principalmente nos partidos maiores. Mas também na direita não é muito diferente, porque quem se candidata na direita com pouca idade é filho de alguém, né? É isso, né? Exatamente. né? Então também. Inclusive o de São Caetano é isso, né? Exatamente, São Caetano é isso. Não, vários é, na Lesp. né? Né? Vai falando. Inclusive, hoje em dia tem um fenômeno interessante, principalmente na Lesp, que é o parente de alguém. Né? Não é só mais filho, mas pelo menos aqui no A ABC. Valéria Bolsonaro. Não, eu acho que a direita É no abriu parentesco isso agora a numa boa, candidatura né? na Lesp, né? É uma doideira. Mas, candidatura jovem, o que a molecada, 16, 17, 18 anos, que você começou a militar também, muito jovem participar, né? Eu acho que a gente também começou aqui, todo mundo era novinho, né? Puta, eu entrei na UJS com 14 anos, cara. Cara, Você entrou, você foi da JS. Eu ia... Ai, caiu o RG, caiu... Na hora. Já foi, votou no Congresso. Eu ia Foi, falar... né? as rivalidades do movimento estudantil Aí, aparecendo não, aqui o meu agora. Aí o RG já tava votando na Uni. O meu primeiro congresso da Uni, eu era o esquerda da esquerda, sabe? Adolescentinho. Aham. Aí, no dia, falaram, a gente se juntou com o PT, vamos ter que votar com o PT. Aê. Porra, não, aí nada. Eu era a Aê. esquerda da esquerda. Mas eu ia falar Eu isso. achei que foi bom essa. Eu ia falar isso, Isa. Eu fui do PCdoB e fui pro PSOL. Eu sou filiado ao PSOL hoje. Aham. Você fez o caminho contrário. O que te fez, assim? Você pode... Foi algo pessoal? Foi algo do partido? Foi projeto? Ela já deu a letra, já. Já dei? Já deu a letra anterior. Ou não, né? Não, é um pouco assim. Não, Brincadeira. imagina. Não, assim, passadas as eleições, acho que é possível falar mais abertamente sobre isso, até porque eu realmente não coloquei, as pessoas me perguntaram muito isso durante a campanha, etc. E eu optei por não abrir determinadas questões. Mas acho que agora é o momento que eu preciso também colocar, né, alguns Uhum. debates. Eu acho que, primeiro, é importante que as pessoas saibam que eu construí o PSOL por 13 anos. E fiquei organizada durante 13 anos também, né? Não, durante 2 anos, 11 anos na mesma organização. Então, a gente que estava lá, a gente ansiava muito por ver um tal de plano de enraizamento popular. A gente queria muito ver quando que os núcleos de base do PSOL iam funcionar, quando que o PSOL ia de fato ter uma cara mais popular. Porque quando você entende as linhas, da onde vem cada partido político, você entende, e é preciso fazer uma crítica, né, de que os setores mais à esquerda, né, do que os setores do campo popular, por assim dizer, no Brasil, os setores trotskistas, o PSTU, os setores morenistas, mandelistas, etc., eles são muito bons de Análise. Mas, porém, inclusive eu ouvi durante a pandemia de um dirigente trotskista, que é inclusive meu amigo pessoal, ele falou assim, que a nossa missão agora era adentrar os nossos mosteiros e esperar a tempestade passar, estudando com disciplina, etc. Eu já ouvi algo parecido com isso. A ideia é mesmo. Então, Depois Não, você conta que essa é eu nem boa. vou contar, Mas mas... continua. Não, vai contar, pelo amor de Deus, conta que é maravilhosa essa história, mas continua, por favor. eu quero saber.
Então, assim, já tem uma ideia muito diferente de construção política. Uma que é mais voltada à construção de uma vanguarda, né, para colocar, para não entrar também em termos muito estratégicos, teóricos e tal, mas uma mais vanguardista mesmo. E tem outra que é mais popular, né, fazendo essas duas diferenciações. Tem esse elemento. Tem um outro elemento que é, no PSOL, é insuportável. O PSOL é insuportável. Assim, é muito chato. É muito chato. Desculpa, Tia. Não, o PSOL é muito chato. É tipo, é insuportável as disputas políticas internas. Sim, sim. Então, assim, isso não é Você tem preciso dizer razão, qualquer você tem militante do PSOL e de qualquer lado da disputa interna. Vai concordar, eu falo isso até, tipo, assim, abertamente, porque agora, né? Porque eu não Porque ia todo fazer. mundo sabe que... Eu não ia fazer essa crítica em momento eleitoral, Claro, entendeu? claro. Porque eu não queria desrespeitar, não queria parecer que eu tava desrespeitando da Se onde tornou eu vim. inimiga, né? Exatamente, entendeu? Mas é muito chato, velho. É muito chato. Você tá assim, preocupada com o bolsonarismo. Meu irmão, você vai numa plenária do PSOL, a palavra que você mais escuta é Lula. É PT, entendeu? Não, porque nós não. O último congresso do PSOL foi pautado se a gente ia ou não compor o governo Lula. E Esquecemos parece o que o PSOL, né? governo Lula tá sendo um pouquinho mais difícil da gente conseguir do que a gente imaginava. Uhum. Então, assim, e além disso, assim, pessoas, assim, me decepcionem muito com figuras Eu políticas pensei que se fosse falar das que são tendências. dirigentes. A gente tá combatendo a direita ou uma tendência tá combatendo a outra, sabe? Uhum. Às vezes eu sinto Não, isso. então, é exatamente isso que eu ia falar. Não, mas é disso que eu tava É falando. O que isso. você entendeu? Não, achei que vamos focar no PT e vamos esquecer um pouco o PSOL. Não, é porque o PT também tem as tendências internas, sim, né? sim. Mas tão assim, chato eu quanto, acho... viu? Os dois Mas é aqui. que- Nós somos de grupos diferentes, Mas inclusive eu no PT. acho que tem uma diferença que é crucial aí. E assim, eu cresci muito no ambiente político do PT. Com Uhum. depois na faculdade que eu vou pro PSOL. Uhum. Mas acho que uma diferença crucial aí, que hoje o PT tá um pouco mais parecido com o PSOL, porque perdeu muita base, mas Uhum. perdeu base viva, né, de participação dentro do partido, etc. Mas o PSOL, ele tem uma origem de classe média real, todos os quadros. Sim, Todos os quadros dirigentes. E acabou que, tipo, esse processo, e aí uma divergência mesmo que eu tenho com a principal direção política do PSOL, que é o Guilherme Boulos hoje em dia, que vem com uma linha muito mais populista. Né? O livro de referência que ele me deu pra gente debater foi Por um Populismo à Esquerda, da Chantal e tal, não sei o quê. Eu li, achei, tipo, eu sei o que é o populismo. O populismo precisa sempre ser um líder, né? O populismo sempre tem um Uhum. líder, que é o líder carismático. Minha questão com esse projeto ele já foi testado na América Latina diversas vezes, e ele trouxe resultados, porém, no século XXI, para responder às demandas que nós temos agora, ele se mostrou insuficiente também. Então, na minha opinião, eu acho que o PSOL, ele falhou nos seus anos de vida em cumprir o seu enraizamento popular, né, em ativar os seus núcleos de base, porque ficou preso numa disputa de cúpula, e é a cúpula que tem 80% das pessoas são de classe média, tem origem universitária, assim como eu, tá, gente? Mas mesmo sendo de origem universitária, né, você consegue, quando você vem no mundo real, né? Quando você anda, pega busão, metrô, na vida, né? Tem muita gente que não nem passa por isso, né? Quem dera. Entendeu? Você entende que, tipo, ali o ambiente é muito mais elitizado mesmo, entendeu? Então, e isso é um motivo de muita frustração para muitos militantes de base do PSOL. E somado a isso, eu já tava... somado a isso, tem sempre os ex, né? Eu saí da organização política que eu fazia parte, e os ex daquele jeito. O ex não supera nós, né, cara? De jeito nenhum. O ex fica lá na página, na live do seu Instagram, cara. Tipo, já passou, a gente já Te cobrando terminou, a calma. velho. Já passou. Supera! Eu canto isso toda vez que eu vejo, quase, entendeu? E aí você teve um boicote real a mim, dentro do PSOL. E durante as eleições também de determinados setores. Então, assim, é muito chato você fazer política, você tendo que lutar viver toda essa violência política de gênero, que é ser política
e viver a política sendo mulher no Brasil. E você tem, tipo, que tomar cuidado com as 4 facadas que você pode tomar atrás. Dos aliados, não, né? entendeu? Aí eu fui me encontrando, porque como tem muita gente que se sente órfã dentro do pessoal. Então eu fui me encontrando, né? E disso saiu um coletivo, né? Que é um coletivo que hoje se organiza de forma informal, mas que a gente quer, nos próximos meses, aí fazer um lançamento estruturado, até porque a gente já tá em algumas cidades aqui em São Paulo, umas 7 cidades, a gente quer eleger muito vereador em 2024. A gente quer, tem gente de quase todos os estados do Brasil, contatos mesmo nossos. Então, assim, o saldo político da campanha, ele não foi aquilo que a gente nem de longe projetava. Mas o saldo político organizativo de base, de gente que falou assim, de repente, essa eleição aqui eu vou naquela porque tem a pauta indígena, porque tem a pauta trans, porque é muito Perdeu, mas não foi derrotado, né? Entendeu? Tipo isso, sabe? Isso Não perdeu politicamente, né? Eu não perdi, tipo... Porque as pessoas acham que a luta contra a misoginia, ela não mereceu o voto. Eu perdi, sem dúvida nenhuma, por conta de um cenário político que estava muito mais à direita do que aquilo que estava inicialmente... De São Paulo, né? Inicialmente projetado. Desculpa te cortar, Liz, né? Porque tem uma pergunta da Júlia Farid aqui que eu acho que é importante, a gente estar já nos finalmente do programa. Primeiro, antes de tudo, né? O Fusca mandou um superchat de R$13,13. Fusca, muito obrigado, meu irmão. Podia ser do PSOL. Ou do PCdoB, pô. No próximo programa 50, você manda um de 50. Ou do PCdoB, né? Manda R$65,65. Vai ser um ótimo superchat. Alô. A Júlia Farid escreveu assim, ó, tenho 17 anos e a Isa é minha inspiração. Isa, como você começou a fazer parte de coletivos militantes? Eu posso falar só uma coisa? Isso é lindo. Isso quer dizer mais que ganhar uma eleição pra mim. Não é? Olha, corações e mentes aí, tipo... Sem dúvida, não é? sem dúvida. Não, e pessoas mais novas, né? De 15 anos, eu não posso votar, mas eu tô aqui fazendo meu trabalho e tal, entendeu? Eu tô aqui atrás dos meus pais, não sei o quê. Sem dúvida, isso é muito inspirador, assim. É muito inspirador e de verdade, é o que faz a gente ficar de pé no final de alguns dias, sabe? Nossa, é muito difícil, gente. É muito difícil porque é isso. E é muito difícil, e assim, o que eu tenho pra dizer de inspiração, né? De, digamos assim, de motivação, né? Para essa geração? Eu acho que a gente precisa fazer política em todos os lugares da nossa vida. E aí você vai acabar fazendo política e você vai acabar se vendo numa condição de que a política vai dar um norte do resto das coisas da sua vida também. Não só a política estrito sensu como a gente conhece, porque junto com a ideologia também vem os valores dessa ideologia. Mas não necessariamente todo mundo que tem a mesma ideologia que você vai ter os mesmos valores. Então preste atenção na ideologia, preste muita atenção no discurso das pessoas, nas referências teóricas, estude por si mesma. Não fica aprendendo o que o Marx falou sobre tal coisa, o que fulano falou sobre tal coisa, porque a esquerda, esses grupos mais organizados, eles também tendem alguns, né, a você só ir por um lado e expanda, leia Gramsci, lê Foucault, lê Hannah Arendt, né, isso para ler Chomsky, né, enfim, então, assim, eu diria para você, eu diria para os jovens, né? A gente precisa reinventar, atualizar o programa e se reinventar para estar à altura dos desafios do século XXI. E isso só quem pode fazer é a geração de vocês, né? É a geração dessa galera que eu acho que tem a vocação e o chamado, por assim dizer, de construir isso. E é difícil, tem seus desafios específicos, mas, acima de tudo, eu acho que é uma forma de dar um sentido que preenche muito a nossa vida. Não é à toa que eu falo, né, mas não é à toa que eu tô há 13 anos fazendo isso, né? É porque preenche muito a sua vida de um sentido.
Então, preenche muito a sua vida e preenche muito o seu coração, de uma certa forma, que é, eu tô vivendo e, assim, 24 horas do meu dia são dedicadas a mudar essa realidade injusta como ela tá aí. Então, isso é uma oportunidade que eu tive de viver quase 24 horas do meu dia. Para isso, né? Isso não a minha vida toda que, né? Mas depois de eu ser deputada, né? Principalmente, e também antes quando eu era assessora na Câmara, isso vai fazer uns 7 anos, né? No total. Que foi uma oportunidade muito grande também, sabe? De um lado, de eu olhar para dentro da bolha do poder, assim, entendeu? Tipo, porque eu fui assessora também, né? Então eu vi como é que é as coisas nos bastidores, entendeu? Então isso foi muito bom para eu ser deputada depois. E também acho que é não ter medo. E não, as mulheres a gente se define muito a partir do olhar do outro. E é não ter medo de você não fazer todo mundo feliz. Porque definitivamente você vai desagradar pessoas. Se você quiser ser mulher, estar na política e ter personalidade própria, você vai desagradar algumas pessoas. E aí, irmã, é aí que eu tô aqui pra você também, entendeu? Com a experiência que eu tive e com a experiência que tantas outras tiveram, aqui pra te ajudar nos momentos em que você precisar se reafirmar dentro de você mesma, fincar seu pé, elevar um pouco o tom de voz, né? Constranger os machistas de plantão, que tem tantos por aí. É aí que a gente pode estar aqui para te ajudar, e é aí que é por isso que eu quero escrever tudo isso que eu passei, entendeu? Porque eu quero relatar, tipo, as pessoas vão ver nesse livro, que vai contar a minha vida, tipo, política, né? As pessoas vão ver nesse livro como eu entrei e como eu saí. Hoje, eu não tenho medo de, se necessário, ser muito dura numa reunião. Pode botar o cacique que for na minha frente. Eu aprendi de forma muito difícil como é que a fincar meu pé no chão, entendeu? E tipo, daqui eu não vou recuar, entendeu? Não importa quem seja, né? Não importa quem seja. E aí é pra isso que eu acho que vale tudo isso que eu passei. E é por isso que eu quero, assim, registrar, para que vocês saibam que às vezes é necessário, sim, nós mulheres sermos. Ai, meu Deus, eu fiquei tão chateada e tal. E o ego masculino é uma coisa tão frágil. Você vê os caras entre si, se gritam, bate na mesa, não sei o quê. Uma mulher falar pro cara, tipo, uma verdade. Quer ver um cara ficar constrangido? Você falar que ele foi machista. Aí ele amou, assim. Ele encolhe. E tal, sei que. Por quê? Porque o ego masculino é uma coisa muito frágil. E aí ele fica chateado. Mas eles se tratam assim o tempo todo entre eles. Mas quando uma mulher sobe o tom, todo mundo se assusta. E eles ficam sem reação, porque eles não estão acostumados. Então a gente. Uma coisa ou outra a gente aprendeu, sabe? Tipo. Então eu diria isso. Eu diria, tipo, estude, mas não se prenda a uma ortodoxia, porque a verdade a esquerda está em crise de projeto. Essa é a verdade. A direita tem uma crise de projeto. Então, a gente precisa de um novo Marx. A gente precisa de uma nova Rosa Luxemburgo. A gente precisa de uma pessoa que nem uma pessoa não cis, né? Que a gente precisa, uma pessoa não binária, né? A gente precisa de pessoas revolucionárias. Construir algo Tem novo, espaço, né? entendeu? Tem espaço na política pra gente que queira fazer diferente. E assim, sejam lindas e maravilhosas, não se escondam, não se intimidem, não se escondam, sabe? Sejam quem vocês são na plenitude mesmo, sabe? Porque aí as pessoas veem verdade. O que eu aprendi também é que as pessoas elas precisam ver verdade. Para você mobilizar as pessoas, elas precisam ver verdade naquilo que você tá fazendo. Com certeza. Então, é sobre Bom, isso. Vamos lá, vamos pra saideira? Bora lá. Eu tenho duas, uma séria e uma não tão séria, né?
Pena que tá um pouco tempo de programa. No pique, porque já estouramos o tempo do estúdio. Já estouramos, né? Desculpa. Eu acho que, vou tentar resumir aqui, tudo isso que a gente falou, até essa pergunta veio a calhar, porque eu coloquei nas redes sociais do Mundo Livre que você viria bater esse papo com a gente. E uma moça lá, uma adolescente também, ela falou assim, a Isa é minha referência. Não é essa aí, não? Não. Eu quero ser deputada por conta da Isa Pena. E aí eu bati um papo com a menina, né? Ela falou assim, eu falei, você não quer ser presidenta? Ela falou, só depois da Dilma. Eu também quero ser presidenta. Então é isso, tem que ter referência também feminina, né? As meninas antes não queriam ser as coisas porque elas não tinham essa referência. Tem que ter, né? Tem que ter espaço para isso. Aí eu não vou fazer perguntas sobre isso para ajudar aqui no tempo. Mas você viu que o pessoal corintiano desse boteco aqui puxou seu saco na foto? Eu, como santista, falei, pô, estão puxando o saco por ela ser corintiana. A foto lá ficou bonita. Foto maravilhosa aquela, mano. Pô. Não, mas Democracia corintiana. Eu sou corintiana roxa, né? Desde pequena. Corintiana roxa que ainda tem uns amigos outros aí de torcida organizada. Do Corinthians também? Do Corinthians, mas não só. Tipo assim, aquelas torcidas que... Porque a torcida do Palmeiras, a parte antifascista, né? Os antifascistas que é grande do Corinthians, também, né? os antifascistas do Palmeiras, o Porcomunas. Tem um Porcomunas. Eu conheci o presidente da Porcomunas. Eu conheço uma galera da Porcomunas. Caraca. Eu fui... A pergunta é a seguinte, eu fui almoçar no dia da votação com a minha ex-esposa. A gente foi votar junto e tal. E tem essa coisa de time, né? Que Corinthians realmente é a coisa mais do povo, mais à esquerda. Aí vem o Santos também, que desde os anos 70 eram uns times populares, Sim. né? E São Paulo e Palmeiras ficam meio assim. Eu tenho muito amigo palmeirense que é de esquerda. E o pessoal fica tão mal que usam o Palmeiras como time fascista. E não é, né? Não é, mas o São Paulo tá mal, né? Não, sim, mas... Não, o Palmeiras não é, realmente, porque o Palmeiras tem um histórico de pegar aquela italianada. Não, mas... Mas eu não seja injusta. Só o expert ali, ó. Não seja injusta, tem um Raí, pô, no São Paulo. Não, mas seria o ego do São Paulino Aí, ó, aqui, ó. Não, mas é aí que eu quero chegar. Eu sempre falei isso pra ela, né? E a gente almoçando, eu com a camisa vermelha, ela também, não sei o quê, cheio de adesivo do Lula, do Haddad. Aí ela falou assim, Tchê, você tem razão, né, cara? Palmeiras é time de fascista, né? Mas eu falei, Cris, não é que é que a maioria, eu acho que o pessoal tem orgulho disso. Só que é isso, tem muito italiano que veio anarquista pra cá, que torce Palmeiras, de família. Sim. Então, mas eu só queria fazer essa brincadeira, porque a foto realmente é bonita, tem o Sócrates, né? Sócrates nasceu santista, também se tornou corintiano. E eu acho que é tão brasileiro isso. Corintianismo o Sócrates nasceu... muito... Ele jogou essa aqui agora pra dar uma cutucada e acha que vai sair barato. Mas onde você tirou? Cara, é fonte. Te mando. Mas Te mando no o WhatsApp. corintianismo é algo tão maravilhoso, cara, que você vê, ele nasceu santista, jogou no Corinthians, se apaixonou. Não, mas isso eu acho que é a parte boa do brasileiro. Sim, É. Eu sou santista, mas eu vim jogar no Corinthians, achei bonito, achei muito foda a torcida, também virei corintiano. Cara, eu acho que o pessoal fala que a gente tá tratando política como futebol, e realmente tá, né? Pelo lado ruim da coisa, né? Quem dera a gente acompanhasse como a gente acompanha a tabela do futebol, né? Brasileirão, né? Exatamente. Porque meu pai é corintiano e a gente sempre meio que cutucou um outro. Mas era uma coisa sadia, é uma coisa sadia. Esse pessoal pegou a parte do futebol ruim pra levar a política, né? Não tem pergunta nenhuma, mas só... Não, mas Não, foi uma realmente, boa. na verdade, a culpa de tudo é do Bolsonaro, a gente sabe. É isso. Que foi lá no estádio, Não, é isso. infelizmente, né? É isso. Acabou infelizmente, queimando. pro Palmeiras, queimou o filme, né? Vai demorar uns anos, né? Mas, É igual assim, pra gente usar o verde e amarelo de novo, né? É. Vai demorar uns anos. Vai demorar uns Bom, se Deus quiser, vai demorar só um mês, porque se o Lula sendo eleito e vai ser eleito, eu vou meter um Paraguation do Brasil, filho, vou torcer felizaço. Leslin, sua saideira, meu bom. Não, eu queria saber, acho que todo mundo tá muito pra baixo, né? Todo mundo esperava muito que o Lula fosse eleito no primeiro turno, né? Acho que a gente vendeu também muito a ideia de que vai ser primeiro turno, né? E esse lance também do Tarcísio
tá na frente do Haddad, aqui em São Paulo Ser também. paulista deu não é né? fácil. Não, e eu tava conversando antes, né? Muita gente mandando mensagem. Ser carioca também, não é, né? Não é. Então, Nossa, é verdade. Não é. então muita gente mandando mensagem, Só no vai Nordeste, dar, vai. Então, né, tem um clima também, né, Sim. de negatividade, mas eu acho que se não tiver uma nova facada, né, assim, acho que tá Tudo colocado anda que a gente ganha. Agora, qual a tua perspectiva também dentro desses cenários? O segundo turno também embolou muito também, né, obviamente que a gente precisa da força de muita gente, né? Uhum. Mas também vem cada figura pro apoio, né? Que você olha assim, pelo amor de Deus, né? Então que você olha, como é que é essa perspectiva? Eu vi o cara lá do Cacete Planeta, eu desacreditei agora. Marcelo O Madureira. o Madureira. Eu falei, pô, até esse cara vai apoiar a gente, cara? Mas conta, cara. Conta. Não, sim, conta, mas Conta, o que lógico. você coloca aí como uma projeção desses próximos 4 anos aí de governo do Lula? Então, primeiro aí você já tá projetando, né? Eu acho que hoje eu vi um discurso da Damares que me preocupou muito, que é um discurso de cruzadas, né? Assim, a gente vai subir, que a Damares foi liderar as cruzadas lá pro Nordeste. Uhum. E eles estão tratando desse jeito. Então, me preocupa isso, me preocupa aqui o Rodrigo Garcia ter apoiado o Tarcísio. O que eu acho? Eu acho que, primeira coisa, a gente se decepcionou mais com o resultado do Legislativo. Legislativo, eu quero Verdade. dizer, Mourão. Eu acho que a gente se decepcionou mais até com isso Vendedor do de que travesseiro. Pazuello. Nossa, Puta que não, do que com a própria Rosângela Moro também. Nossa, que triste que eu não vou trabalhar com essa galera. Nossa, muito triste. E arengar muito. Queria tanto, o pessoal da firma, né? O happy hour iria ser tão legal, gente, insuportável. As pessoas precisam saber que não Nossa vale a Senhora, pena, tá? Do ponto de vista egóico da pessoa egoísta, egoisticamente falando, não vale a pena. Mas eu acho que essa foi mais a decepção, sabe? E o que eu acho é que há uma tendência da gente ganhar e acho que a gente precisa não errar. Quando a gente tem uma diferença de 6 milhões de votos, isso é muita coisa, né? Mas o que a gente não pode fazer agora é não errar. Então, eu diria pra gente continuar, sabe? Respirar fundo e compreender as limitações das nossas bolhas, entendeu? Então, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que as pessoas precisam sair pra rua. O que eu vejo de muita dificuldade das pessoas é de sair pra rua, sabe? Não sozinho e tal, né? Porque a gente sabe que como tá embaçado algumas coisas, mas de sair pra rua, de panfletar mesmo, sabe? Porque de ter o exercício de dialogar, o difícil exercício de dialogar com pessoas bolsonaristas na rua. Mas, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer agora é não errar. Eu vou te dizer que, assim, do ponto de vista político, sem dúvida nenhuma, o resultado eleitoral do Legislativo, para mim, ele é até mais significativo, porque indica que, tirando, obviamente, exceções importantes, mas indica que não está dado para os próximos 4 anos avanços em agendas políticas que são imprescindíveis para o Brasil. Da parte, só quando a gente, né, uma parte da esquerda fica feliz porque o Boulos teve 1 milhão de votos e os 3 em seguida completam 2 milhões de votos, né? Sim, É. bolsonaristas. O Salles, né? O Salles, a Zambelli e o Eduardo Bolsonaro. o Eduardo Bolsonaro, né? Ficou feliz porque um foi o primeiro, mas os 3 abaixo dele completam 2 milhões de votos, né? Sim, pra gente dimensionar, exatamente. E assim, o cenário geral do Congresso é um retrocesso. Então, assim, eu acho que é um sinal também para a esquerda, tem que rever algumas coisas, né? E eu espero que essas reflexões estejam refletidas na composição depois do governo Lula, que eu espero muito. Ele deu aquela resposta no governo, assim, que ele não pode se comprometer com metade das mulheres do ministério. Ok, ainda vá, né? Mas que tenham mulheres, né? Que tenham pessoas negras atuando em prol da cultura. Eu acho que a gente precisa entender que o resultado do Legislativo, para mim, ele ainda é mais pesado, porque ele vem com
para você votar em alguém do legislativo, você precisa decorar um monte de número. Vamos ser sincera, a maior parte das pessoas vota o quê? No partido, né? Sim, É a 13, legenda, 13, né? 13, 13, 13, 50, 50, 50, 50, certo? Pra você votar em alguém, tipo, é porque você realmente acreditou naquela pessoa. A gente ter Moro, Mourão, Rosângela Moro, Ricardo O Salles, astronauta, né? quer O vendedor dizer de que a travesseiro. a gente conseguiu criar, a gente conseguiu concentrar nossos votos, igual você falou, mas a gente não conseguiu entrar em outros debates, sabe? A Sônia Guajajara ter sido eleita com 150 mil votos e o Ricardo Salles ter sido eleito com 600 mil, Exato, tipo, é sintomático, entendeu? Então, o que eu quero dizer é, a gente precisa ver como é que a gente vai fazer para algumas figuras da esquerda se aposentarem com muita dignidade. Por que eu quero dizer isso? Porque a gente não quer chegar, né, desmerecendo o que foi feito. Mas a gente precisa, na verdade, aumentar a nossa capacidade de diálogo e não tem jeito. Para avançar no Brasil, a gente precisa bater de frente com o conservadorismo patriarcal, porque isso está enraizado no nosso modelo de colonização, né? E aí, obviamente, quando eu falo em colonização, eu tô falando do racismo estrutural. Então, Uhum. isso é uma coisa que parece que a esquerda desvia, sabe? Faz uou, vai uou. Só que Não tem dá. como, né? Não Sim. dá, entendeu? Então eu acho que. Mas a gente vai estar na luta política. A luta política não se faz só dentro do, Só parlamento, dentro do parlamento, né? A luta né? política Exato. tá aí. Então, contem comigo. Vocês vão ver muito ainda, vixe. E não só, não, a gente conta também, inclusive, quando você lançar o livro, já tem espaço aberto aqui. Convidadíssima. Maravilhosos! Muito pra me obrigado. lançar. Vai ser quente, hein? Da hora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Isa. Aham. Agradecer também a sua assessoria, né? Eu sei que é época de campanha, a gente está fazendo campanha também, é uma loucura. Como candidata ainda é mais loucura ainda. Nossa. Tenho certeza que não foi nada fácil, mas você se dispôs a estar aqui pra gente. Não, e eu quero agradecer tanto a maravilhoso. vocês quanto a todo mundo que topou conversar comigo durante os últimos 3 Uhum. meses, os 5 meses, né, que a gente tá nesse processo. Quero mesmo. Eu acho que a crescida que a gente vai dar, ela vai depender de nós, Sim, das pessoas aqui fazerem o nosso trabalho, né? Sim. com sim, certeza sim. absoluta. E agradecer você que assistiu a gente aqui no nosso canal Podcast Bar Fechado e que também assiste a gente às quartas-feiras na Rede TVT. Vamos batalhar aí para um dia a gente conseguir fazer um pool e colocar nos 2 canais aí ao vivo ao mesmo tempo, né? É o nosso compromisso, mas a gente passa tanto no nosso Podcast Bar Fechado quanto também na TVT. E a gente conta já com a audiência de vocês na semana que vem, às segundas, às 8 horas, aqui no nosso canal, quarta-feira, às 8 horas, na TVT. Um cheiro no zóio e até a próxima, galera. Tchau, tchau.